Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um desabafo com vocês, um desabafo materno. Há um tempo atrás eu postei uma foto no Instagram e, na verdade, essa foto era só pra ser um compartilhamento de um... Sabe esses aplicativos que mostram fotos do passado e tal? Era só pra compartilhar uma foto do Arthur, bebê. E, na verdade, acabou sendo um desabafo. E eu só não escrevi mais, porque não caberia ali. E eu decidi vir aqui conversar com vocês um pouquinho sobre isso, né? É um tema um pouco delicado, mas que eu acho que vale a discussão. Esse é um vídeo só desse desabafo, mas que daria pra se transformar numa série aí de desabafos e de questionamentos e de discussão. E se você não concordar com o que eu disser, você tem total direito disso. Se você concordar, sinta-se bem-vinda ao grupo de mães imperfeitas. Bom, gente, a questão é a seguinte, eu acho que toda mãe já passou, passa ou vai passar por momentos da sua maternidade em que você se questiona a tal ponto que você chega a duvidar que você é mãe. Você fala, meu Deus, se eu tô pensando isso, eu tô agindo assim como mãe, como que eu posso ter sido mãe? A gente passa por momentos, assim, muito complexos na nossa maternidade. A maternidade, ela é um presente, um dom de Deus. Eu acho que ser mãe é sei lá, não tem explicação pro sentimento materno, pro sentimento de ser mãe. Mas a maternidade também traz consigo algumas especificidades que nos deixam de cabelo em pé. Eu sou uma mãe, hoje, eu sou uma mãe do tipo observadora, participativa, questionadora, que mais faz parte de uma mediação entre a criação do meu filho e o mundo do que uma autoridade naquilo que deve acontecer na vida deles, né? Eu falo hoje porque eu não sei como é que eu vou ser amanhã. Nós somos seres humanos, nós somos passíveis a mudanças, nós somos passíveis a novos conhecimentos, a mudanças de horizontes e amanhã eu posso mudar de opinião, assim como eu já mudei. Assim que eu fui mãe do Arthur, eu me encaixei numa maternidade perfeita, numa maternidade baseada em teorias, baseadas em livros e baseadas em tudo aquilo que me diziam que eu tinha que fazer. Então, o meu filho ele foi condicionado a crescer, a se desenvolver em meio a parâmetros que eu pré-estabeleci para ele. Então, eu li que ele tinha que ficar mais tempo no carrinho do que no meu colo. Então, era isso que eu aplicava. Eu li que eu não podia dar o peito depois de tanto tempo. Então, eu apliquei. Eu li que, sei lá, tantas coisas eu li, tantas coisas eu apliquei e achando que eu tava acertando. É óbvio que a gente não faz nada com a intenção de errar, com a intenção de ferir ou de magoar os nossos filhos. Mas a nossa imaturidade, talvez, a nossa falta de informação, nos fazem cair aí nesse buraco, né? Quando eu fui mãe do Matheus, eu resolvi rever algumas questões da maternidade, eu resolvi procurar realmente informações de qualidade e não para que eu me apropriasse delas, mas para que eu entendesse algumas coisas que estariam por vir e que para eu tivesse o discernimento necessário para encarar essas situações que chegariam, não para que eu seguisse teorias, mas para que eu me sentisse amparada para viver a maternidade de uma maneira mais plena e ao mesmo tempo mais relaxada, mais tranquila. Então, com o Matheus, eu decidi que tudo ia acontecer no tempo dele, logicamente, através dos meus estímulos, através daquilo que ele traria para mim como vontade e eu, como estímulo, retornaria para ele, mas que eu iria me cobrar menos, que eu iria me sentir menos culpada, que eu iria relaxar mais. Infelizmente, as coisas não são como a gente imagina, né? Eu sinto que eu melhorei muito como mãe, eu aprendi muito como mãe, mas eu sinto que eu continuo errando também. E eu acho que eu descobri que eu vou errar, acho que até o final da minha vida, né? Então, eu tô tentando hoje conviver com esses erros e trazer uma forma de transformar esses erros em aprendizados em coisas boas e que eles não prejudiquem a minha família, os meus filhos e a mim como pessoa, como mulher. Ser mãe de 2 pra mim é um grande desafio.
Eu já me imaginei mãe de 2, mas é a primeira vez que vivo a maternidade de 2 crianças. E eu confesso pra vocês que não é nem um pouco fácil. A maternidade de 1, de 2, de 7 não é fácil. Eu me questiono muito sobre as minhas posturas, sobre as minhas maneiras de agir, sobre se aquilo que eu transmito pra vocês aqui nas minhas redes sociais é aquilo que eu estou vivendo em casa. E eu sinto que sim. Graças a Deus. É óbvio que eu não vou mostrar pra vocês aqui todos os dias os perrengues que acontecem e também não vou mostrar pra vocês todos os dias as alegrias e descobertas, até porque aqui desse lado é a vida real e eu não consigo ficar acoplada a uma câmera e a todo tempo ficar mostrando e compartilhando isso. Mas acho que 1% ali da minha vida vocês conseguem acompanhar. E eu sinto, vendo e revendo todo o meu conteúdo, que até hoje eu postei aquilo que realmente eu acredito, aquilo que eu vivo. E se eu postei alguma coisa que hoje eu não concordo, eu tenho maturidade e humildade suficiente pra falar: olha, eu postei um vídeo, por exemplo, eu postei um vídeo sobre o parto do Arthur, há quase 6 anos atrás, dizendo que eu era uma louca de querer um parto normal. Hoje eu tenho uma visão diferente, então eu tenho essa humildade de vir e falar que eu mudei essa opinião. Mas ao mesmo tempo, eu às vezes me pego no buraco da indecisão, da frustração, porque eu não consigo ser a mãe que eu almejei ser. Aquela mãe que realmente não grita com os filhos, que, assim, uma vez a cada ano não dá aquelas palmadinhas no filho. É aquela mãe que consegue atender às necessidades e que consegue vencer as fases da maternidade de uma maneira sólida, clara e plena. Eu não consigo. E só para não deixar esse vídeo muito longo, essa reflexão surgiu a partir de um momento em que eu perdi a paciência. Eu surtei. Não foi a primeira vez, eu já poderia ter vindo aqui compartilhar isso com vocês, mas eu senti a vontade de compartilhar agora. Eu surtei com os meus filhos porque eu estava cansada, eu estava exausta. E na verdade acho que isso não é muito que desculpa, porque eu parei pra analisar e eu sempre estou cansada, eu sempre estou exausta, eu sempre estou com muitas coisas pra fazer, eu sempre estou com dor de cabeça, eu sempre estou atolada no trabalho, eu sempre estou com... assim. Então, eu comecei a perceber que eu precisava mudar o meu status, o meu posicionamento enquanto vida, pra, quem sabe, alguma coisa mudar, né? Eu estava sozinha com os meninos, né? E também uma coisa que eu me culpei muito é que se eles fossem crianças que me dessem trabalho da hora que acordam até a hora que dormem, aquelas mães que realmente deixam, aquelas crianças que deixam as mães de cabelo em pé, aquelas crianças realmente mal educadas, sabe? Eu acho que eu poderia estar reclamando, mas meus filhos não são assim. Graças a Deus meus filhos têm educação, meus filhos têm um bom comportamento, mas eles são crianças, né? Eles não são de vitrine, eles não são de vidro, e aqui não é uma família de margarina, né? Aqui é uma família da vida real. Mas eles me tiraram do sério. Eu pedi 1001 vezes para que Arthur viesse tomar banho, para que Matheus fosse fazer xixi no banheiro, levei ele ao banheiro e ele se jogou no chão dizendo que não queria, e ele gritou comigo, ele me bateu. O Arthur vinha e mostrava a língua pra mim e dizia que não ia tomar banho, que ia fazer o que ele bem entendia, que quem mandava nele era ele. E eu ficava naquela dúvida de: sou a mãe que tenta conversar com ele sobre isso, sou aquela mãe que tenta calar a boca dessa criança, sou a mãe que releva e finge que não escutou. E até o momento em que eu tinha acabado de trocar a roupa de cama do Arthur, que ele tinha feito xixi na cama. Então, lava-se roupa, deixa secar, troca a roupa, pega... Bom, depois de todo uma logística, eu tinha acabado de colocar a roupa de cama na cama do Arthur. O Matheus subiu lá e fez xixi de novo na cama dele. Isso que eu tinha acabado de mandar ele ao banheiro. E ele ficou com muita raiva, disse que não ia ao banheiro. Ali pra mim foi a gota d'água. Eu caí no chão naquele momento e a minha vontade era chorar. E eu só conseguia dizer: por que você fez isso, Matheus? Por que você fez isso? E ele começou a chorar e me pedir desculpa. Eu me senti a pior mãe do mundo, mas naquele momento eu não tive a reação de realmente abraçá-lo, acolhê-lo e falar: tudo bem, filho. Eu continuava repetindo: por que você fez isso comigo? Vai pro banho. Nisso o Arthur veio e eu já tava também com muita
Ai, na verdade eu tava com nenhuma paciência com o Arthur. E mandei os dois pro banho, eles foram pro banho e ali eu comecei a desenrolar tudo que estava preso na minha garganta, em falar pro Arthur sobre o comportamento dele nos últimos dias, que estava me deixando muito desgostosa, sobre coisas que o Matheus fazia que eu não concordava. Eu não sei, eu me senti conversando com pessoas da minha idade. Depois eu nem sei se toda aquela conversa fez sentido. Eu acho que mais pelo meu estado emocional, o baque que fez neles, que os fez, né, me obedecer e mudar um pouco. Não sei se a conversa foi internalizada, 1% dela ou nada. Mas naquele dia eu fiquei muito mal. Eu fui colocar as roupas de cama, de novo com xixi, pra lavar. Eu senti uma pontada no meu coração. E não foi uma pontada emocional, foi uma pontada física, de nervoso. E eu realmente tive medo que alguma coisa acontecesse comigo ali. Eu comecei a me sentir muito mal, a realmente me sentir fisicamente mal. E com aquela pontada no coração. E eu falei, meu Deus, vai acontecer alguma coisa aqui comigo. Eu tô aqui com as crianças, meu marido não está em casa e vai acontecer alguma coisa. E aí eu tentei relaxar, fiz uma oração pra Deus e terminei de dar banho nas crianças, coloquei pijama, eles foram dormir, o marido chegou, tal. E aí eu passei a noite quase que pensando sobre tudo isso que aconteceu. Eu não sou uma mãe perfeita. Dessa vez eu não bati em nenhum dos meus filhos, e eu confesso pra vocês que eu já bati neles em situações totalmente isoladas. Isso não é uma rotina e eu não pretendo que seja. Na verdade, eu pretendo que isso seja uma coisa que não exista mais na minha rotina, mas eu perdi a paciência já com eles. Mas dessa vez eu consegui conter a minha força e foi só realmente o barulho da voz e do nervosismo. Mas assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu e talvez você sejamos mães reais, mães imperfeitas e que eu não sei se temos o direito ou não de perder a nossa razão de vez em quando. Eu não sei até que ponto isso é viável dentro da maternidade, mas isso acontece. Eu deveria ter perdido a paciência longe deles? Não sei. Mas o que aconteceu foi isso. E eu quero deixar aqui pra vocês uma mensagem, sei lá, de que não se sinta culpada. Se você algum dia diz que não aguenta mais ser mãe, se você algum dia pensa em jogar tudo pro alto e, sei lá, se esquecer por 1 minuto, não se sinta culpada se você decidiu na sua vida dar mais valor a você, a se dedicar um pouco mais a você e pensar mais em você. Não se sinta culpada. Eu acho que a mudança tem que começar por nós. E eu ontem percebi que eu tenho que começar a ter posturas diferentes comigo mesma. Eu tenho que começar a cuidar de mim, né? Eu sinto que às vezes eu me esqueço. Às vezes eu acho que eu estou me olhando, mas eu estou me esquecendo. E eu tenho que mudar um pouco isso. Então eu coloquei na minha cabeça que eu vou cuidar um pouco mais de mim, no sentido de me sentir bem, de me sentir feliz, de realmente parar de criar caraminhola na minha cabeça com problemas que já existem e que eu quero aumentar, ou de criar problemas que não existem, ou de, sabe, às vezes a situação já tá feia e você vai e você cria coisas pra ela ficar pior. Então, eu acho que isso tudo reflete nas nossas atitudes, no nosso físico mesmo. Eu sou prova viva de como as nossas emoções refletem no nosso corpo físico. Então, assim, sinta-se acolhida se você também já surtou alguma vez, se você também já perdeu a paciência com os seus filhos e se você nesse momento tá se questionando que tipo de mãe você é. Eu também me faço esse questionamento sempre. E eu acho que isso é super válido para que a gente possa refletir sobre as nossas ações e quem sabe mudar, quem sabe melhorar, quem sabe deixar algumas coisas de lado. E eu acho que isso tudo é muito válido, né? Eu surtei, talvez não seja a última vez, mas isso me fez refletir muitas coisas da vida. Então, curta a sua vida, aproveite a sua vida, tente fazer dela o melhor que você puder. Por mais que pareça impossível, tente tirar daquilo que não tá te fazendo bem, tente tirar algum aprendizado, algo bom. E se nada tá te fazendo bem, mude. Tome a iniciativa de mudar. Tome a iniciativa de procurar outros caminhos para se sentir bem.
Ninguém consegue se manter saudável, se manter feliz fazendo ou vivendo aquilo que não gosta, né? A gente se torna doente em todos os sentidos. Então, para não alongar muito esse vídeo, eu surtei, se você surtou, sinta-se acolhida, sinta o meu abraço, amigo, e estamos juntas nessa pra, quem sabe, aí superar todas essas questões e aprender com essa louca maternidade que a gente ama e não vive sem. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.